Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Eu fiquei a semana inteira fazendo a leitura sobre o texto da nossa campanha. Mas o Senhor me conduziu a esta palavra. E eu disse: mas o que eu vou pregar aqui, Senhor? O que eu vou pregar aqui? Porque Jeremias, ele disse esse versículo em uma época em que a nação de Israel estava vivendo um período de afastamento do Senhor. Era um período em que o povo estava adorando a outros deuses, estava na idolatria. Eles estavam vivendo um período de decadência moral. Eles estavam vivendo um período em que eles tinham esquecido das leis e das promessas do Senhor. E Deus colocou no meu coração para pregar sobre tipos de pessoas que Deus busca para usar. O interessante é que quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós fazemos uma pesquisa na Bíblia, nós encontramos bastantes versículos que falam sobre a busca do Senhor. Nós pensamos que é só nós que buscamos a Deus, mas na realidade o Senhor também nos busca. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, se não me engano, no versículo 10, ele vai dizer que buscou um homem, estava buscando um homem que se colocasse na brecha, estava buscando alguém que intercedesse pela nação, e ele não encontrou ninguém. Quando nós olhamos no capítulo 15 do livro de Lucas, lá é o capítulo das coisas perdidas, porque lá nós encontramos uma mulher que perdeu uma moeda das 10 que ela tinha. Lá nós encontramos um pastor que perdeu uma ovelha das 100 que ele tinha. E lá nós encontramos um pai que perdeu um filho dos 2 que ele tinha. E em todos esses capítulos está falando de uma busca que Deus faz. Aquela mulher, ela simboliza Deus que procura o pecador perdido. Aquela ovelha perdida simboliza nós, e o pastor simboliza Cristo, que sai em busca da ovelha que se perdeu. Aquele filho simboliza também nós como pecadores, a qual Deus está buscando e à procura. Ele disse assim que ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Então há uma busca de Deus, e essa busca está aqui nessa igreja, nesta noite. A Bíblia fala que os olhos de Deus, no Salmo 106, está procurando os fiéis da terra. A Bíblia fala que o coração de Deus é um coração que se alegra quando ele encontra alguém que se perde. Outrora eu estava perdido, você estava perdido, mas Deus nos encontrou, nos resgatou, nos lavou, nos limpou, nos purificou e nos deu uma promessa de salvação. Aleluia. Esse texto sagrado revela um período sombrio na história de Israel, em que havia uma grande escassez de pessoas comprometidas com a justiça e a verdade. Nada diferente dos tempos de hoje, em que as pessoas estão descompromissadas com a justiça e a verdade.
Mas aqui é um povo, aqui é a noiva do Cordeiro, aqui é a igreja do Deus vivo, a qual Deus escolheu dentre todos os povos da terra, como povo especial, zeloso e de boas obras. E Deus fez uma promessa para a sua igreja, que um dia Ele voltará e vai arrebatar, vai levar, vai transladar, vai raptar, vai tirar deste mundo mau e cruel. E enquanto não chega este dia, Ele continua procurando pessoas que estão perdidas. E tem uma coisa, Ele confiou a mim e a você a continuidade desta busca. Aleluias. O Senhor então faz um desafio ao profeta Jeremias, para que verificasse com muita precisão se por acaso existia em Jerusalém esta qualidade de pessoas para Deus usar. Sendo assim, gostaria de destacar 4 tipos de pessoas que Deus procura para usar. 4 tipos de pessoas que Deus continua procurando para usar. Aleluias. É tremendo, irmãos. A Bíblia fala que tinha um homem que era negociante, e ele buscava boas pérolas. E a Bíblia fala que ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Aquela pérola somos nós, eu e você. Você tem um grande valor. Ele investiu tudo. Ele saiu de um lugar distante e ele deu a sua própria vida, porque ele estava à sua busca. Você não foi encontrado por acaso, não, meu amado. Talvez você pense que você está aqui nessa noite por acaso. Ele te buscou. Ele saiu pelos becos e valados, pelos lugares distantes, pelos espinhais, em busca de você, que talvez era uma ovelha desgarrada e perdida, mas Ele te encontrou. Você agora tem um novo nome. Você não está mais desgarrada. Você agora tem um dono. E esse dono é Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. A sua presença está neste lugar. Aleluia, nós sentimos a presença do Espírito Santo. E Ele está procurando nessa noite os fiéis da terra. E a sua unção, a sua graça e o seu poder está sendo derramado nesse lugar. Ai, a choricana, aleluia. Primeira pessoa que Deus procura: pessoas fiéis. Pessoas fiéis. O quão difícil hoje é encontrar pessoas fiéis. E Deus procura pessoas não só fiel à sua causa, à sua igreja, fiel ao seu nome, à sua palavra, mas pessoas que carregam o seu nome, o selo, o seu carimbo, o título de filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos que ser fiéis aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos patrões, fiéis diante da sociedade. O padrão, aleluia, que Deus exige daquele que Ele buscou e encontrou perdido é a fidelidade. No Salmo 101, versículo 6, está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Quantos fiéis aqui nesta noite? A Bíblia diz que se nós formos infiéis,
Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Às vezes nós somos infiéis, às vezes nós erramos, às vezes nós queremos mudar o caminho, a rota, mas Ele permanece fiel na sua promessa. Ele permanece com as mãos estendidas e o seu olhar de misericórdia sobre a sua casa, a sua família, porque Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Salmo 12, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E nós fazemos parte desses poucos que são fiéis. A minha oração é que cada dia mais eu permaneça fiel a Jesus. A minha oração é que ainda as lutas se levantem contra a igreja, que a igreja permaneça fiel a um propósito. Mas o mundo está andando na contramão da igreja, porque o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam infiéis nos contratos, infiéis com suas famílias. Mas eu louvo a Deus, porque aqui há uma igreja fiel, há uma igreja que confia no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um povo lavado, remido, cheio da presença de Deus. E Deus, Ele vai permanecer fiel na sua causa. Não te preocupe, se você confiar. Aleluia, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele não pode mudar a sua promessa, porque Ele é fiel. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. O homem promete e depois esquece. O homem fala, depois não cumpre. Mas Deus, Ele permanece fiel na sua palavra. Aleluia. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor seu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Sabe por que nós estamos aqui hoje? E essa graça tem nos alcançado? Porque Ele prometeu a um patriarca lá atrás que nele seria bendita todas as famílias da terra. E nós somos hoje alcançados pela promessa que Deus fez ao crente Abraão. E as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, essas promessas nos alcançam também em nome de Jesus. Nós só precisamos tomar posse, só precisamos confiar, só precisamos continuar acreditando e crendo que o mesmo Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, Ele também tem algo para fazer na nossa vida. As suas promessas estão de pé para a igreja do Nova Iguaçu, e essas promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Jesus disse assim: seja fiel no pouco, e sobre muito, aleluia. Ser fiel no pouco, irmão, nós não estamos falando só do financeiro, mas está falando em todas as dificuldades que às vezes se levanta contra nós, as calúnias, as mentiras, os gigantes que se levantam, as tempestades que querem nos submergir, querem nos afundar, nos afogar, o fogo que às vezes quer nos queimar, as covas dos leões que às vezes nós somos lançados, a fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas tem uma promessa de Deus, aleluia: se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, ele não arderá em ti, não vai te queimar. Não vai, não vai, não vai, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. O deserto não é para matar ninguém não, irmãos.
Às vezes nós passamos por Mara, e as águas de Mara são amargas, não queremos beber, mas é necessário, é o tempo de Deus. Mara é para sarar, porque depois de Mara vem Eli, e em Eli tem 70 palmeiras e 12 fontes de água, e nós vamos se saciar a nossa sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor dos Exércitos. Se você está cansado, está em Mara, está tudo amargo, seu coração talvez está amargo, amargurado, não se preocupe, está chegando Eli aí, 70 palmeiras para você descansar, 12 fontes de água para você beber e glorificar e exaltar ao nome desse Deus que é tão fiel. Aleluias. Espera só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, porque fiel é o que fez a promessa. Você não está entendendo. Fiel é o que fez a promessa. É só mais um pouquinho. Não desista, não retroceda, não pare. Aleluia. Permaneça fiel, porque sendo um Deus fiel, o mínimo que esse Deus espera de nós como seus filhos é fidelidade, sim ou não? Se Ele é fiel, nós também temos que permanecer fiel. Glória a Deus. Segundo aqui, o que Deus procura, o que Deus busca: verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Segundo tipo de pessoa que Deus procura para usar é o adorador verdadeiro. Em João 4:23, Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está nessa noite procurando um coração sincero, com uma adoração verdadeira, não um coração superficial, que adora aqui, quando sai lá fora já esqueceu. Mas Deus está procurando, aleluia, alguém que tenha a sua presença, a presença do Espírito Santo, que não importa a situação, continua adorando, não importa o quão difícil é o problema, não importa o quão desanimador é o diagnóstico do médico, ele continua adorando, ele continua acreditando, ele continua crendo, ele continua louvando, continua orando, continua exaltando, porque é um adorador verdadeiro. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. No Salmo 29:2 está escrito: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Quantos vieram adorar esse Deus maravilhoso nessa noite? Talvez você não saiba, talvez você até sabe, mas esqueceu. Mas no Salmo 24 está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Enquanto você adora, Deus pode mudar a tua situação. Enquanto você adora em espírito e em verdade, Deus pode entrar com a providência na tua causa, que para você é impossível. Mas continue adorando a Ele, continue acreditando que Ele pode mudar de uma hora para outra. Se Ele quiser, Ele muda hoje a situação. Quem sabe é hoje que a resposta vem, meu amado. Quem sabe é hoje que essa bênção vai vir enquanto você adora. Quem sabe enquanto você louva, enquanto você abre a sua boca, glorifica, exalta, Deus pode entrar lá na sua casa, aleluia, Deus pode entrar no seu trabalho, Deus pode mover uma gaveta, um papel que está na mão do juiz, aleluia, enquanto você adora, a tua situação pode ser mudada. A situação de Jó estava tão difícil, tinha perdido tudo, estava no monturo. Mas a Bíblia diz que enquanto ele orava por aqueles que o acusavam de estar pecando diante de Deus,
Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus é especialista em mudar a situação enquanto nós adoramos, meu amado. Deus é especialista em trabalhar em causas impossíveis enquanto nós estamos fiéis ao seu propósito, orando e consagrando a nossa vida. Aleluias. No Salmo 27, versículo 4, Davi disse: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi era um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Quantos aqui são fiéis e são adoradores desse Deus maravilhoso? Nós vamos subir adorando, meu amado. Nós vamos subir louvando. Nós vamos subir glorificando e exaltando ao nome desse Deus maravilhoso. Se você não adora aqui, você não pode adorar lá, porque aqui é apenas um ensaio. Lá nós vamos adorar por toda a eternidade, dizendo que Ele é santo, 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 santo e santo. Aleluias. Terceira, pessoas que praticam a justiça. Deus está em busca de pessoas fiéis. Deus está em busca de pessoas que são verdadeiros adoradores. E Deus está em busca de pessoas que praticam a justiça. E nós devemos, irmãos, diferenciar justiça de vingança. Quando nós olhamos em Lucas 18, nós vemos a parábola da viúva persistente. A oração dela não era que Deus trouxesse vingança, mas que Deus trouxesse justiça. A oração dela é: Deus, faz justiça na minha causa. O problema é que muitas vezes nós oramos pedindo vingança, e o nosso Deus, Ele diz que a vingança pertence a Ele. Nós temos que orar para que Deus faça justiça, porque o salmista diz que Ele governa baseado em duas coisas: justiça e juízo. Ele diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Você quer justiça? Clame ao Deus que é justo. Aleluias. Em Deuteronômio 16:20, Moisés escreve dizendo: a justiça somente a Deus seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Em Provérbios 15:9, Salomão afirma que o Senhor ama o que segue a justiça. Agora veja o que diz Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus pede. Seja humilde, seja beneficente para com o próximo e para com os seus irmãos, e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluias. Quer sentir a presença de Deus na tua vida? Se humilhe, seja justo, seja beneficente, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não negará bênção nenhuma àqueles que clamam pelo seu nome. Ele declarou que é bom. Ele declarou, e ser justo é bom, ser beneficente é bom, e ser humilde é bom. Aleluias. Quarto, que o tempo vai embora, irmãos, nós temos a ceia ainda. Pessoas que busquem a verdade. Pessoas que buscam ser fiéis, pessoas que são verdadeiros adoradores, pessoas que buscam a justiça e pessoas que buscam a verdade. No Salmo 15, versículo 2, a Bíblia diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade segundo o seu coração.
Em Provérbios 12:17, Salomão afirma: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Em Deuteronômio 32:4, Deus é a verdade. Em João 14:6, Jesus é a verdade. Em João 14:17, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteo 3:15, a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, Deus é um Deus verdadeiro, tem um Filho verdadeiro e tem um Espírito que é verdadeiro. Aleluia, adore a Deus em espírito e em verdade nessa noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade está aqui nessa noite, e diante dessa verdade nenhuma mentira se permanecerá de pé, porque Ele vai derrubar, Ele vai exterminar, Ele vai acabar com a mentira. Aleluia, só a verdade prevalecerá. Ai, a chorecanta lavacai. Coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Eu já disse aqui, mas talvez tenha alguém nessa noite que não ouviu. Quando a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, e Filipe, não tendes me conhecido. Quando os profetas disseram: o meu povo perece por falta de conhecimento. Todas essas palavras que foram usadas é uma só, é iada. E não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que você adquire estudando. Nós interpretamos mal principalmente o versículo que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ora, o povo de Israel era o povo que mais conhecia a lei e a Torá, porque desde cedo a criança aprendia no templo a recitar as leis. Então eles conheciam muito bem a palavra. Deus não estava falando de um conhecimento teórico. Deus não estava falando da intelectualidade do homem. Deus não estava falando da sabedoria humana. Mas é a mesma palavra que ele disse: conhecereis a verdade. Aleluia, ele disse a Filipe: ainda não tendes me conhecido, mesmo eu estando há tanto tempo convosco. A palavra iada significa relacionamento. Aleluia, então nós temos que ter relacionamento com a palavra, relacionamento com a verdade, intimidade com Deus, para conhecer Deus, aleluia, que é a fonte de toda a verdade. Conhecereis a verdade, aleluia, tereis relacionamento com a verdade. E quando você se relacionar, quando você tiver intimidade, quando você tiver íntimo, aleluia, você vai ser liberto de todos os seus males. Aleluia. Podemos estar há muito tempo com o Senhor, como Filipe estava andando com Ele, tinha acompanhado os milagres, a multiplicação dos pães, viu Ele acalmar a tempestade, viu Ele ressuscitar mortos, curar leprosos, curar cegos, aleijados, fazer a obra multiplicar. Aleluia, mas não tinha intimidade, não tinha relacionamento. Mas nessa noite Deus está procurando pessoas que são fiéis, pessoas que são verdadeiros adoradores, pessoas que amam a justiça, mas também pessoas, aleluia, que procurem relacionamento com Ele, pessoas que procurem intimidade, pessoas que querem uma diferença no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Vamos concluir. No meio de uma geração corrompida e perversa, Deus está em nossos dias procurando para usar, aleluia, pessoas que o adorem, que sejam fiéis, que pratiquem a justiça e que amem a verdade. Deus continue abençoando você, meu amado. Deus continue abençoando você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te buscou e te encontrou.
Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo terrível, firmou os meus pés na rocha. Você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, e essa rocha é a verdade. Esta rocha é a verdade. Deus continua abençoando você em nome de Jesus. Nós vamos